Olá, bom dia! Estou aqui eu falando diretamente da Baixada Fluminense. Hoje é dia de estar no consultório em Caxias e de uns tempos vagos pra cá, né? Tá chovendo, né? Tá friozinho, então o povo tá naquela preguicinha. Vamos aproveitar para gravar vídeos, não é? Então, hoje eu quero falar sobre especialidades. Muitas pessoas me perguntam, ou então me consideram, como especialista em autismo. Eu não curto muito essa nomenclatura. Por quê? Porque quando as pessoas falam em especialista, automaticamente a gente pensa que a pessoa tenha feito algum curso de extensão, que a pessoa tenha feito pós-graduação, tenha continuado ali na carreira acadêmica. E não foi o meu caso, por N motivos diversos, Mas uma coisa que eu sempre falo para os pais é o seguinte: especialização em autismo é algo muito recente mesmo. Alguns cursos assim foram abertos de ano passado, ano retrasado para cá, como pós-graduação. Eu sei que tem uma na PUC no Rio de Janeiro, eu sei que na CBI Miami tem alguns cursos legais, mas cursos na área de autismo, no máximo um curso de extensão aqui, um curso de mediação acolá, temos os cursos das grandes abordagens, que geralmente são reconhecidas como aptas para o tratamento do autismo, como ABA, como TIT, como Floor Time, Sunrise, que são os 4 grandes, Existem outros, com certeza, 10, Então tá. E quando eu costumo falar, eu costumo dizer o seguinte: olha, especializado no sentido acadêmico eu não sou, mas eu tenho 9 anos de autismo, completado sexta-feira. Legal, A gente olhar para trás, ver nossa trajetória. E eu sempre trabalhei com autismo. Então, assim, foram ONGs e estabelecimentos assim, que eu atendia cerca de 80 crianças ao ano, desde 2 anos de idade ou até crianças de meses, eu já peguei para estimular, até adolescente adulto. Então, o leque de autismo que eu já vi é muito grande. Eu fiz uma postagem na minha página, por sinal, procure por lá, psicólogo Diego Farias no Facebook. E eu devo ter atendido coisa de 400 a 500 autistas, De todos os naipes e graus que vocês possam imaginar, com comorbidades variadas, Desde aquelas que a gente nunca... que diziam que era impossível. Então eu já vi criança que não falava, mas lia. Já vi autista esquizofrênico, que é uma coisa que dizem que não existe, eu já vi 2, por sinal. Já atendi autista com Down, na verdade eu tenho uma hoje, no último horário. Então eu já vi bastante coisa. E uma coisa que eu também sempre falo para os pais o autismo hoje em dia é um mercado financeiro, Até por conta dos benefícios que as crianças recebem, por ser clientes para uma vida toda, porque a gente sabe que o atendimento deles nunca vai acabar. Às vezes, alguns profissionais dão alta porque não veem o que fazer, mas sempre tem o que fazer, sempre tem o que ensinar. Ou a gente dá uma pausa para eles, porque às vezes já estão fazendo terapia há tanto tempo que eles merecem um descanso. Mas isso não significa que eles não tenham necessidades para ser trabalhadas, E eu sempre falo que assim, é muito difícil encontrar pessoas que entendam de autismo, pessoas que saibam trabalhar com eles, saibam o que fazer com eles. E hoje em dia nós temos a grande facilidade dos planos de saúde, que nem sempre tem profissionais capacitados. Porque nem todo mundo tem essa veia de trabalhar com saúde mental. 2, é muito complicado você ter profissionais que aceitem ganhar o que o plano de saúde está disposto a pagar. Então, por exemplo, se você vai numa consulta particular, que o psicólogo cobre R$100,
Ele vai lá, começa a atender por um plano X. Esse plano vai fazer um repasse para ele de R$20 a sessão. Tem plano que paga R$12 a sessão. Uma vez eu estava conversando com a minha parceira fono, ela disse que uma amiga dela, que também é fono, até R$8 ela já recebeu de um plano de saúde. Então vocês imaginem como que é surtante para um profissional atender uma pessoa dessa. E essas especializações em autismo são carésimas. Dizem por aí que, nunca pesquisei, né? Mas eu vou dar por baixo, que uma especialização em aba é coisa de 10 mil para cima. E essa pessoa que vai fazer um curso em aba não vai querer fazer uma consulta de R$50. Não vai querer fazer uma consulta social, a não ser que ela tenha um trabalho fixo e ela possa se dedicar a um trabalho mais social. Mas no mais, quanto mais especializado a pessoa for, mais caro ela vai cobrar. Então é muito complexo. A gente fica, né? A gente não quer que os nossos filhos fiquem na mão de uma pessoa completamente inexperiente, mas também que assim, autismo dá desde Copacabana até Santa Cruz da Serra aqui no Rio de Janeiro, né? Dá em família de gente podre de rica, como dá em família de pessoas que usam benefício para comer, né? Então é muito complicado hoje em dia isso, né? E assim, muitas pessoas perguntam também qual é a minha abordagem. Então eu costumo dizer que eu sou desenvolvimentista. Então eu me baseio pelo desenvolvimento humano, porque o desenvolvimento humano é regra. Se você pega uma criança aqui do Rio de Janeiro, no Brasil, e você pega uma criança lá no Círculo Polar Ártico, elas têm o mesmo desenvolvimento, mesmo morando em culturas, países, temperaturas, religião completamente diferente. Isso é um estudo que é feito mundialmente. Então, por exemplo, todo bebê com 6 meses nesse período se espera que ele sente. Entre 9 e 1 ano e 2 é esperado que o bebê esteja andando. A média para que surja a primeira palavra do bebê é com 1 ano. Isso é desenvolvimento infantil. Então ele não muda de acordo com a localidade, ele não muda de acordo com a religião, com a cor de pele, com a classe social, não. Tanto que quando alguma coisa foge a esse desenvolvimento, a gente é indicado a procurar um pediatra da criança, para saber se vai ser necessário fazer alguma estimulação extra, se vai ser necessário fazer algum tipo de intervenção e alguma investigação do que possivelmente está errado. Então, o desenvolvimento infantil é uma escada. Então, é necessário que você obedeça ao desenvolvimento. E o que me preocupa em alguns métodos famosos é que eles não são baseados no desenvolvimento infantil. Então, o próprio ABA, que é o carro-chefe, né, de todos eles, é o mais famoso, o mais indicado na maioria das vezes. Eu acho o ABA fantástico, mas eu não acho que o ABA seja a melhor abordagem para crianças com autismo grave, né, que tem ali um atraso severo de desenvolvimento. Porque o ABA é muito centrado na aprendizagem. E quando você tem uma criança que tem dificuldade de aprendizagem, como é que você faz? Assim como o TEACH, ele é muito legal para criança desorganizada. Ele trabalha muito a independência, é um método onde você segue rotinas, e aí você tem uma prateleira com várias atividades para fazer, aí você vai pegando uma por uma, vai colocando do outro lado. É muito legal para criança que é desorganizada, que não sabe seguir rotina, crianças dependentes. Então é muito legal para a independência da criança. Porém, a criança fica meio robozinho, né? Já o Floor Time, que é um dos meus favoritos, que mexe com a brincadeira, ele é maravilhoso, porque ele não tem esse viés da aprendizagem no sentido, senta, encaixa, vamos resolver esse problema, Então a brincadeira simbólica ela é fantástica, porque ela estimula a criança nem percebe.
Então, quando você está fazendo um trabalho de linguagem, que é fulano, o que é isso? Às vezes o fulano entrava, o fulaninho não quer, porque é difícil. Mas aí você está brincando ali com o supermercado, fulano, me dá maçã. Aí você vê lá que a criança, no meio de um monte de coisa, pega o objeto correto que você pediu. Então o floor time tem essa vantagem, porque ele entretém e mascara a estimulação. Você fala que é ótimo para interação social e tal. Só que se a criança não tiver linguagem, a brincadeira não anda. Então não adianta, porque para brincar você tem que ter linguagem, tem que ter função simbólica. Então os muito graves também não se dão bem com floor time. E tem o Sunrise também. O Sunrise é a exploração sensorial. Ele é muito legal para crianças que são muito agressivas. Ele é muito legal para crianças que são muito graves. Ele é muito legal para crianças que têm distúrbio sensorial. Então ele tem um viés mais explorativo. Você tá ali junto com a criança naquele momento de autoestimulação. É uma coisa meio riponga, sabe, né? Uma coisa meio riponga. E é muito legal também, como todos os outros. Só que se você já saiu dessa parte sensorial, não tem, né? Então todos os métodos eles são maravilhosos. A questão é, qual é o método que mais se encaixa na necessidade do seu filho? Né? Eu cheguei a trabalhar há 6 anos com, não é bem um método, ele é mais um currículo qualitativo, cujo nome é CERTS. Eu trabalhava numa ONG na Pavuna, uma amiga, não sei se vocês já ouviram falar, é muito legal o trabalho lá. E lá trabalhava-se com CERTS. CERTS é um currículo que tem 4 pilares: comunicação social, uso de símbolos, regulação mútua e autorregulação. Então, como ele é um currículo, ele vem com passo a passo, pontos e pontos a serem conquistados com a criança, e você tem aí uma avaliação qualitativa e quantitativa de como essa criança melhorou, né? Ele foi feito por fonoaudiólogos, então ele é tem base na linguagem, e se não me engano, um dos fundadores é psicanalista, então por isso tem esse viés mais emocional também. E é muito legal, porque a comunicação social nada mais é do que a interação. É interação, atenção conjunta, iniciar a interação. É a parte mais social da coisa. O uso de símbolos é a linguagem. E você vai vendo ao longo do CERTS a evolução da criança que não fala, para a criança que começa a falar 2 palavras, para a criança que começa a falar frases, e a criança que dialoga normalmente. Aí a regulação mútua é como essa criança consegue chegar a uma regulação emocional com a ajuda do terapeuta ou daquela pessoa que está ali com ela. E a autorregulação é a maturidade dela, que ela já tem estratégias para poder se regular. E a gente é muito livre na forma de trabalho e a gente só vai preencher o CERTS, mas ele acaba se tornando um norteador, né? Ele acaba se tornando praticamente um método, né? Porque eu me guio por aquilo ali. Então são muitas e muitas os caminhos que norteiam o atendimento da criança autista. E o mais importante sempre é os pais, né? E os profissionais sempre ficarem atentos ao desenvolvimento da criança. Porque não adianta você querer ensinar letra e número para uma criança que não dá função para a escova de dente. Não adianta você querer fazer faz de conta com uma criança que não... fulano, a bola, cadê? E a criança não pega uma bola. Então, é frustrante para você, é frustrante para a família, é frustrante para a criança. Porque quando você dá para a criança aquilo que ela precisa aprender, a criança responde. E aí não adianta você ter nome, não adianta você ser formado em 25 milhões de métodos, não adianta, né, você cobrar rios de dinheiro ou ir no médico mais caro da cidade se ele não entende de desenvolvimento infantil. Porque o desenvolvimento infantil não adianta, ele é regra. Ok, a gente sabe que existem alguns autistas que pulam o desenvolvimento, né?
ou então aprendem coisas que não estão na sua faixa de desenvolvimento, mas eles são exceções. E mesmo esses que pulam a faixa de desenvolvimento, depois para atender essa galera é difícil, porque eles não querem voltar em passos, né, em buracos que estão no seu desenvolvimento, mas também não conseguem ir avante, porque não tem as bases enriquecidas para aquilo ali. Então, não existe um método melhor ou pior do que o outro. O que existe é um método que melhor contempla a necessidade do seu filho. Então, assim, testem bastante, leiam